Bitcoin a 64K está brigando nessas regiões, o Bitcoin não está conseguindo romper essas regiões e eu vou mostrar no vídeo de hoje quais seriam os alvos que o Bitcoin tende a buscar caso venha romper essas regiões de 64 mil dólares e se de fato recusar essas regiões, quais seriam as regiões que o Bitcoin poderiam voltar e de repente trazer nova oportunidade para você que não comprou em um movimento do pânico ou se de fato você que comprou está buscando uma região importante agora para rebalancear o caixa, para voltar a vender. Eu vou falar as regiões que eu pretendo voltar a vender Bitcoin. Eu comprei nessa queda, estou exposto e eu vou falar um pouco aí dessas regiões aí que faz sentido para mim, quem sabe, rebalancear o meu caixa. Vou falar sobre os indicadores de sentimento também, se estão positivos, se na valorização do dia de hoje que tivemos o Bitcoin, até que teve uns momentos de valorizações interessantes, né? Algumas delas no tempo gráfico ali de 1 hora. Eu vou trazer se foram alinhados com os indicadores de sentimento. Né? Então, eu vou falar um pouco num tempo gráficos maiores do Bitcoin, em tempos gráficos maiores, para até os tempos gráficos menores aí, para tentar buscar as regiões de melhores oportunidades e tentar responder. Será que o 60K vai ser o fundo majoritário desse ano? Ou quem sabe desse bear market? Ou vamos perder essas regiões e buscar patamares mais abaixo? Então, vou falar um pouco disso com vocês hoje, sem mais enrolação e sem vinheta, vamos para a análise do vídeo de hoje. E eu quero começar aqui com vocês falando exatamente do tempo gráfico majoritário, né? O Bitcoin, ele está buscando um fundo ascendente em um tempo gráfico de 6 meses. Né? Ele está numa retração perfeita de Fibonacci a 0,618, então próxima dos 58 mil dólares. Eu acho que é uma região de risco-retorno muito interessante. Eu acho que faz muito sentido estar exposto nessas regiões para quem foca no longo prazo, para quem tem um investimento aí pautado mais para os planos futuros. Eu acho que não, para mim não vejo um motivo de eu não estar comprando nessas regiões simplesmente pelo risco retorno, né? Se muitas vezes você pode querer aguardar o Bitcoin para comprar 40, nos 40 mil dólares, né? Que seria realmente uma desvalorização de 1/3 do seu capital, né? De fato, se comprasse hoje. Porém, o risco retorno de valorização é muito maior. Se o Bitcoin voltar para os topos históricos, aí a gente tem aí praticamente mais que o dobro de valorização do Bitcoin diante do cenário que está agora. Então, para mim faz sentido. Eu prefiro estar exposto, mas essa é a minha estratégia de investimento, né? Eu já vi o meu capital diluindo assim. Realmente não é fácil o Bitcoin, de repente você vê o Bitcoin perder 20, 30% do seu capital, mas é sempre importante que você tenha um caixa. Eu estou exposto, mas obviamente eu tenho caixa para voltar a comprar nas regiões de 50, 40 mil dólares. Obviamente, não é recomendado, né? Por exemplo, não daria all-in nessas regiões aqui, mas sim, faz sentido eu me expor e é o que eu fiz. Eu tenho 70% de caixa exposto no mercado, né? Eu estava com 50%, agora eu estou com 70% exposto, tenho 30% de caixa para o movimento de maior correção, né? Tempo gráfico de 3 meses é basicamente o mesmo cenário que eu consigo ver. Então, para mim, são regiões importantes de retrações, 0,618 de FIBO, a retração ouro. Então, para mim, faz sentido sim estar comprando, porque nós estávamos sim com RSI extremos, né? Ficamos com RSI extremos, podemos ver aqui no. Agora, de fato, saiu, no tempo gráfico diário não estamos mais, né? Mas estávamos no tempo gráfico de 12 horas, estávamos no tempo gráfico aqui de 6 horas, estávamos em todos os tempos gráficos, né? Ficamos muito extremo, inclusive no diário. Então, para mim, faz muito sentido sim eu me expor. E eu havia dito que não faria muito sentido, não era o meu cenário básico, o Bitcoin já perdesse esses fundos dos 60K, tendo em vista o mercado está no nível de extremo medo, de pânico generalizado, os RSIs estavam muito extremos, então eu não via como cenário base já perder a região de 60 mil dólares, por isso que eu fiz compras nessas regiões, eu voltei a me expor e estou exposto. Sendo assim, eu também não posso, né, ignorar o fato de nós estarmos sim uma bandeira de baixa bem feia aqui no mensal, né, o Bitcoin veio exatamente nas retrações 0,382 de FIBO, 0,382 de FIBO, recusamos, viemos testar novamente os fundos aqui dos 60 mil dólares, mas o Bitcoin fez apenas um falso rompimento. O Bitcoin não perdeu de fato os 60 mil dólares, ele fez um falso rompimento, buscou liquidez e está tentando encontrar força na retomada nesse momento. Então, nós temos ainda 18 dias para o fechamento do mensal e o mais importante é que o Bitcoin não perca, não tenha o fechamento do mensal abaixo de 60 mil. Se de fato o Bitcoin perder esses fundos agora, 60 mil que tiveram fechamento do mensal, realmente fica muito feio, seria a confirmação da perda desse fundo aqui dos 60 mil dólares, e aí, obviamente, nós poderíamos começar a ver o Bitcoin a tempos, quem sabe, a correções mais fortes ali, até mesmo abaixo de 50 mil dólares, que seria o próximo suporte aqui, né, no mensal, que entraria até em confluência, né, também com essas outras regiões de topos anteriores, né, toda essa região aqui que foi um topo aqui, poderia ajudar a estabelecer, quem sabe, até mesmo um fundo já, desde agora, na verdade, né, toda essa região aqui desse topo aqui, já entra, já pode, já considera-se sim, um suporte aí mais majoritário, de outros anos no Bitcoin. Então, essa região aqui já seria já uma região importante. Eu acredito que até por isso que tem se sustentado bastante o Bitcoin nessas regiões. Se perder essas regiões, próximo alvo seria muito próximo dos 50 mil dólares, ou quem sabe ali até mesmo abaixo. Então, é extremamente importante que o Bitcoin feche o mensal acima dos 60 mil dólares. Então,
O que que eu estou vendo? Um dos motivos de eu também ter comprado, né? Por mais que eu já tenha trazido essas regiões aqui de Fibonacci, que nos tempos gráficos de 3 meses são regiões importantes, que o Bitcoin tende a demonstrar força para o longo prazo. O Bitcoin também está buscando suporte nessas médias nesse período do semanal. Então, todas as vezes que o Bitcoin atingiu essas regiões, foram excelentes compras para o médio, para o longo prazo, né? Isso não quer dizer que o Bitcoin não pode perder essas regiões, como de fato perdeu em tempo, em ciclos anteriores, o Bitcoin chegou a cair, inclusive, até 30% posterior a isso. Só que, para mim, a lógica de estar comprando agora é exatamente essa. O risco, o retorno para mim, de comprar agora e ver meu capital desvalorizar, quem sabe, 10, 20, 30%, ainda é melhor do que eu ficar de fora de um possível movimento de retomada do preço, em que eu perca valorizações significativas aí, quem sabe, se o Bitcoin simplesmente voltar aos topos históricos, eu já tenho praticamente o dobro do meu investimento, né? Então, mas essa é a minha estratégia, é o que eu estou traçando. Eu recomendo que você faça a sua gestão de risco. E o mais importante, ao meu ver, que eu sempre trago aqui, focar no longo prazo. Você nunca vai adivinhar de fato o fundo do movimento, não dá para saber quando que o Bitcoin vai encontrar o fundo, mas é o mais importante que você tenha a sua estratégia, porque caso ao contrário, quando o Bitcoin bater os 50, você vai esperar os 40, quando ele bater os 40, você vai esperar os 30. Então, foca no longo prazo, cautela na alavancagem, que a chance de você ter resultados significativos e poder se diferenciar da grande maioria dos investidores que perdem dinheiro é muito grande. Legal, então tentando encontrar um padrão de reversão no tempo gráfico menor, né, para tentar buscar, será que o Bitcoin realmente estabeleceu o fundo de 60 mil dólares? Será que vamos buscar pelo menos um pullback nas próximas horas? O que nesse momento seria fundamental o Bitcoin romper essas regiões aqui dessas médias de 200 período de uma hora. É o primeiro ponto que vai me deixar um pouco mais confiante em acreditar que o Bitcoin estabeleceu, quem sabe, um fundo nessas regiões aqui, formou de fato uma base de preço no diário, porque via de regra, esses padrões gráficos de uma hora a gente consegue buscar a base de preço no diário, então entrou em níveis extremos de sobrevenda no uma hora. Via de regra, níveis extremos de sobrevenda no uma hora pode ser a base de preço para o tempo gráfico semanal. E o Bitcoin ficou em níveis extremos aqui no tempo gráfico de uma hora, né? Chegou até o nível 12 aqui do RSI. Então, justamente nessa região pode ser onde estava se estabelecendo a base de preço aí, né? Posterior ele voltou ainda para retestar regiões mais abaixo, mas basicamente, via de regra, quando nós temos esses RSI extremos no tempo gráfico de uma hora, nós podemos estar encontrando a base de preço no diário. Então, como nós atingimos até mesmo o tempo gráfico diário em níveis de sobrevenda, em níveis extremos, podemos estar buscando sim uma base de preço, quem sabe, no mensal. Então seria como semelhante aqui um fundo, né, um fundo duplo. O Bitcoin veio aqui, buscou liquidez novamente, formou um fundo duplo para tentar, quem sabe agora, uma retomada do preço. Então o primeiro sinal para eu acreditar que o Bitcoin de fato estabeleceu o fundo, depois diante desse pânico generalizado, seria no curtíssimo prazo. O Bitcoin tem que começar a trabalhar acima dessas médias nesse período do tempo gráfico de uma hora. Nota que todas as vezes que o Bitcoin perde essas regiões, ele encontra dificuldade em rompê-las, né? E foi assim que aconteceu nos últimos movimentos. Posteriormente, também, quando o Bitcoin consegue um rompimento, nota aqui em abril desse ano, o Bitcoin, após o rompimento, ele saiu das regiões ali de 67 mil dólares e foi até as regiões dos 82 mil dólares. E foi utilizando essas médias de 200 período de uma hora, basicamente, como um suporte. Então, muita gente não gosta das médias nesse período, ou não gosta de média, mas para mim faz muito sentido. E eu acredito que o primeiro sinal do curtíssimo prazo é o rompimento dessa região das médias de 200 período. Também entraria em confluência com esse padrão gráfico aqui, semelhante a uma xícara, né? Esse padrão gráfico aqui, essa xícara, via de regra, elas também são um padrão bullish. Então, o rompimento dessa xícara seria basicamente o que levaria o Bitcoin para as regiões ali, onde seriam meus próximos alvos, nessas médias de 200 período do 4 horas, entendeu? Aqui eu vejo como uma região de extrema dificuldade para o Bitcoin romper. Eu até acredito que agora o Bitcoin pode estar rompendo as médias de 200 período do uma hora, e eu vou falar nos indicadores de sentimento se eu estou vendo essa possibilidade agora. Mas, de modo geral, os indicadores, esse cenário, o rompimento do tempo gráfico de uma hora parece iminente, o Bitcoin está testando essas regiões, é totalmente normal se voltar a buscar, quem sabe aqui próximo de 63 mil, 62 mil dólares, mas eu vejo como inevitável, o Bitcoin vai conseguir buscar força nesse momento e romper essas regiões, vai romper esse padrão gráfico aqui que eu trouxe, né, que é essa xícara, e eu vejo como os alvos muito próximo ali, os 70 mil dólares. Essas médias nesse período do uma hora eu vejo como um rompimento no curtíssimo prazo positivo, a do 4 horas no médio prazo. Se o Bitcoin conseguir romper essas médias, pode trazer uma valorização boa para o médio prazo. E o longo prazo, via de regra, é o tempo gráfico diário. Nota a dificuldade que o Bitcoin teve, bateu aqui e trouxe quedas significativas. Aqui também trouxe quedas significativas. Então, o tempo gráfico do diário ainda tem muita coisa para acontecer. Porém, no tempo gráfico de uma hora, já seria um bom sinal e poderia trazer um fôlego para o Bitcoin voltar nessas regiões aqui dos 70 mil dólares. Por que eu acredito que é altamente provável que o Bitcoin volte para essas regiões, quem sabe antes de perder os 60 mil dólares? Essa é a minha tese de investimento, por isso que eu voltei a comprar. Porque liquidez, basicamente nós não temos liquidez mais abaixo. Nota que o Bitcoin varreu toda essa liquidez, esse é o mapa de calor de liquidez do CoinGlass,
e foi varrida toda essa liquidez abaixo, e o que restou foi toda essa zona de atração do preço até a casa aqui dos 94 mil dólares. Existem bilhões de liquidação aqui na Binance, né, esse mapa de calor de liquidação da Binance. Então, via de regra, quando o preço está abaixo dessas regiões, essas regiões atuam como imãs magnéticos, atrai o preço para essas regiões. Então, eu acho altamente improvável que o Bitcoin comece a perder os 50 mil dólares, os 60 mil dólares, quem sabe os 55 mil dólares, sem que venha antes buscar essa liquidez nessas regiões acima, que seria um movimento semelhante ao movimento de short squeeze. Basicamente, seria um movimento semelhante que nós tivemos agora de long squeeze. O Bitcoin ele atingiu regiões ali próximas dos 82 mil dólares, e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu havia dito que existia uma boa probabilidade de um movimento de long squeeze, que o Bitcoin voltasse para buscar liquidez nessas regiões abaixo, porque existia bilhões para serem liquidados. Foi exatamente o que aconteceu. Foram bilhões, foi em níveis extremos de liquidação daí históricos aí, e o Bitcoin chegou a perder 60 mil dólares. Porém, agora eu acho que existe essa possibilidade do movimento de short squeeze pela mesma lógica. Nota que se o Bitcoin simplesmente voltar às regiões aqui de 59 mil dólares, a gente tem aqui menos de menos de 1 bilhão de liquidação de pessoas alavancadas em 50 e 100 vezes. Já nessas regiões aqui, se o Bitcoin voltar, quem sabe pelo menos as regiões aqui dos 67, próximo dos 70 mil dólares, o Bitcoin já teria mais de 2 bilhões. Então, seriam bilhões de liquidação de pessoas alavancadas em 50 e em 100 vezes. Esse é o gráfico de 180 dias. Se eu olhar a níveis mais acima, 75 mil dólares, eu teria aqui mais de 4 bilhões. Assim como se eu ver também aqui no mapa de 180 dias as alavancagens da Binance, OKX e Bybit. Nota que até as regiões 75 mil eu tenho mais de 12 bilhões de liquidação. Aqui abaixo, se o Bitcoin voltar aos 52, eu tenho 3,5 bilhões. Então, ou seja, eu tenho muito mais liquidez acima. Eu acho muito mais provável que o mercado, até que antes de fato de perder os 60 mil dólares ou não, ele venha buscar essa liquidez, essas regiões acima que eu trouxe para vocês, porque via de regra o mercado tende a buscar liquidez para ambos os lados, brincando com o pânico e a euforia dos investidores. Por isso que eu sempre digo que se você conseguir controlar esses dois sentimentos, você vai se diferenciar da grande maioria dos investidores. E se você quer aprender a ter esse tipo de autocontrole, me segue aqui, me acompanha já nas redes sociais, @monetize seu dinheiro _, vou deixar o link aqui embaixo, e se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá um like. Para vocês isso não vai custar nada, mas para mim eu vou ficar extremamente grato, vai me ajudar demais aí na produção de conteúdo, vai fazer que esse conteúdo atinja mais pessoas, sem falsas promessas, sem ilusões. A gente sabe que nesse ramo muita gente vende mentiras, e a proposta do canal não é essa. Eu sempre tento trazer um conteúdo verdadeiro aqui, né? E eu tento trazer estratégias reais que podem sim trazer resultados para vocês no longo prazo. Agora meu filho vai interromper o vídeo, só um momento. Oi, filho, peraí. Então é isso, vamos dar continuidade após o meu filho fazer eu perder o foco aqui na chamada para ação. Para concluir, os indicadores de sentimentos, né? Eu quero trazer aqui os indicadores aqui do CoinAlyze. Basicamente, nós estamos tendo um bom movimento de valorização agora, em tempos gráficos curtos, né, do 1 hora, por exemplo, o Bitcoin está valorizando, está buscando essas médias nesse período aqui do 1 hora, está tentando fazer esse rompimento, mas não estamos tendo aumento de open interest. Então é isso que eu acho que não está nos trazendo força para romper esse movimento. Então seria normal se o Bitcoin viesse buscar fôlego novamente nas regiões, quem sabe até de 60 mil dólares, um pouco acima, quem sabe, viesse buscar um pouco mais de fôlego para tentar romper essas regiões, porque é altamente improvável que o Bitcoin consiga manter uma tendência que seja agora no curto prazo sem o aumento de open interest. Então nós gostaríamos de ver um movimento semelhante a esse aqui, ó. Não foi um movimento muito forte, vamos ver se consigo voltar isso. Não foi um movimento muito forte, né, dessas regiões até aqui, mas foi um aumento de open interest. Então trouxe o Bitcoin das regiões aqui de 60 mil até próximo aqui dos 63, 64 mil dólares. Porém, quando o Bitcoin começou a testar essas regiões aqui das médias de 200, né, para tentar romper o tempo gráfico, romper a região de 64K, começou a trazer queda de open interest. Então isso não é saudável para a manutenção da alta. Pois não, Gael. Meu Deus do céu. Mais uma vez. Então, para dar continuidade e para tentar encerrar o vídeo agora, sem que o meu filho venha dar o ar da graça, nós precisamos que volte o open interest, que tenha a entrada de open interest para romper essas regiões aqui dos 64 mil dólares, e não é exatamente o que está acontecendo. Estamos tendo queda de open interest. Então, de modo geral, o que vai me deixar um pouco mais confiante para um rompimento dessas regiões é que o open interest volte, tenha um aumento de open interest. O que seria péssimo para o movimento? Se nós começarmos a ter quedas mais fortes e que o open interest volte. Queda do preço com aumento de open interest, via de regra, traz quedas mais fortes, e aí, obviamente, poderia trazer insights e acreditar que o Bitcoin não seguraria nos suportes atuais. Já é positivo que o Bitcoin está diminuindo, entregando bastante menos pessoas abrindo long do que short, né? Nós estamos com 1,4 long para cada short, então as pessoas estão começando a abrir mais short, o mercado está começando a acreditar que essas regiões vão ser uma resistência mais significativa e que o Bitcoin, quem sabe, voltará a perder os fundos. Então, de modo geral, os indicadores de sentimentos não estão negativos. Porém, o que está faltando é essa entrada de open interest. Outra coisa, as sardinhas, né? Esse gráfico mostra as ordens a mercado até 1K. Nas últimas horas, elas estão começando a comprar menos.
Isso é bom, mas eu gostaria de ver um movimento um pouco mais agressivo. Eu quero ver o Bitcoin, quem sabe, rompendo as regiões 64 com as sardinhas começando a vender. Um movimento em que elas acreditam que o preço chegou num topo majoritário, que elas acreditam que o Bitcoin não vai passar daquelas regiões, que elas começam a vender com um pouco de lucro ou comecem a vender meio que ali no 0 a 0. Então, via de regra, esse gráfico aqui que mostra as ordens a mercado até 1K, né, do TRDR, eu uso justamente para tomar as decisões contrárias. Então, quando nós vemos muitas sardinhas comprando, via de regra, o preço tende a sofrer mais. E quando nós começamos a ver elas abrindo mão das suas posições, nota que o preço ele tende a ir em movimentos contrários, e foi assim diversas vezes. O Bitcoin caiu muito forte, as sardinhas estavam comprando. O Bitcoin ele voltou a subir até os topos históricos, basicamente elas estavam vendendo. Então é isso que está faltando, ao meu ver, aí para de repente um rompimento dessas regiões dos 64K, para querer, quem sabe, alçar as regiões de 70. Então, para mim, a minha estratégia é essa. Eu volto a rebalancear o meu caixa ali nas regiões de 70 mil dólares, em que o movimento que nós vamos ter bastante liquidação, seria basicamente um short squeeze, e eu voltaria a comprar, ou eu compraria se eu não tivesse comprado nessa queda. Quem sabe se o Bitcoin voltar às regiões ali dos 60, até mesmo um pouco acima dos 60 mil dólares, com os indicadores favoráveis, né? Eu tendo queda de open interest, eu começando a ver as sardinhas começando a vender mais. Se eu ver a queda do preço com a queda de open interest, pode ser boas oportunidades. As sardinhas também abrindo mão das suas posições, eu vejo como uma boa oportunidade. Outro fator importante, eu vejo muito mais liquidez acima. Então, como existe muita liquidez acima, via de regra, o preço tende a atrair essas regiões. Quando esse preço atrai essas regiões, essas regiões atuam como uma resistência momentânea. Então, seria mais ou menos ali onde eu gostaria de estar realizando parte das minhas posições, quem sabe fortalecer o meu caixa para em um movimento de novas correções. Mas isso, é claro, a gente precisa analisar dia após dia os indicadores de sentimento. Mas se você foca no longo prazo, como eu sempre digo, já estamos diante de excelentes oportunidades de compra, e eu acredito que em 6 meses, quem sabe um ano, muita gente que não comprou agora vai se arrepender de não ter comprado, mas essa é a minha opinião, é a minha tese de investimento, e eu convido você a deixar a sua opinião aqui embaixo, deixa suas dúvidas, críticas e sugestões, deixa aqui nos comentários, e se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei aqui, vai acrescentar demais aí, quem sabe vai poder trazer até insights interessantes para o meu próximo vídeo. Legal? É isso, a gente se vê em uma próxima análise. Eu perdoo aí pelas interrupções aí do meu filho aí durante a análise. A gente se vê em uma próxima análise aí.